Boa noite, Brasil. Boa noite, Carlos, aqui da Taniguchi Relógios. Eu tô chegando aqui para falar com vocês sobre relógio quartzo. Isso mesmo, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o relógio quartzo, minha opinião sobre esses modelos quartzo, tá? Então, se você tá aqui no canal agora me acompanhando aí, vamos lá, vou contar um pouquinho, primeiro vou contar um pouquinho do desenvolvimento, toda a história dessa linha de relógios, tá? Quartzo, e também vou botar a minha visão no final sobre as vantagens e desvantagens e principalmente o que eu acho dessa tecnologia, tá? Boa noite, vamos lá então, pessoal. Olha só, vão chegando aí, quem vai chegando, se estiver escutando tudo ok, manda um alô aí dizendo que está tudo ok aí, que nós estamos começando, estamos ao vivo agora. E olha só, para quem não sabe, tá? A tecnologia quartzo aconteceu na década de 60, tá? E a primeira empresa mundial a lançar um relógio quartzo no mundo foi a Seiko. Isso mesmo, a Seiko foi pioneira nos relógios quartzo aqui, eles lançando em 1969, exatamente no dia 25 de dezembro de 1969, eles lançaram esse modelo Seiko Astron, tá? Para quem não sabe, esse Seiko Astron aqui ele é feito em ouro com pulseira de couro, tá? Esse modelo aqui, no dia do lançamento, ele valia o preço de um carro pequeno, tá? Lá no Japão, ou hoje aproximadamente na casa dos 60 mil reais. Isso mesmo, um modelinho desses hoje custaria em torno de 60 mil reais, se fosse para comprar hoje, no dia do lançamento, tá? No dia do lançamento, dia 25 de dezembro de 1969, se não me falha a memória, foram produzidas apenas 500 unidades desse relógio. Somente 500 unidades desse relógio, e eu não sei quantos ainda sobrevivem até hoje desse modelo. Tá? A gente não, é uma informação que a gente não tem, mas assim, tem um desses aí, por exemplo, no Museu da Seiko, lá em Ginza, Tóquio, tá? Vamos lá. E assim, quando a tecnologia quartzo saiu, as grandes empresas relojoeiras mundiais, ninguém apostou na tecnologia quartzo, com exceção das fábricas japonesas, a Seiko e a Citizen apostaram muito forte em cima desses calibres quartzo. E isso gerou na década de 70 e 80 o que os suíços chamam de crise do quartzo e que os japoneses chamam de revolução do quartzo. Aí depende do lado da moeda que você está olhando, você vai poder dizer de uma maneira diferente. Mas assim, boa parte das pessoas dizem crise do quartzo, a maioria, outras pessoas vão dizer revolução do quartzo, tá? Mas foi basicamente a entrada dos modelos quartzo no mercado mundial. E por que isso atrapalhou muito? Porque primeiramente, o custo de produção era muito baixo entre aspas, né? Era mais reduzido e eles podiam produzir em larga escala. Isso é que matou muito as empresas relojoeiras, principalmente suíças. Tanto é que, se não me engano, na década de 80, o número de relojoeiros ou mestres artesão relojoeiro na Suíça tinha caído para praticamente um quarto, que era quase 80 mil, caiu para praticamente 20 mil, uma coisa assim, era quase um quarto disso tudo, tá? Então vamos lá, continuando a evolução, apesar da Seiko já tá com uma grande fatia do mercado por conta dos modelos quartzo e a Citizen também investindo pesado em cima disso, a Seiko e a tecnologia LCD estavam entrando, quer dizer, os relógios digitais estavam entrando no mercado, tá? E com isso está ficando mais barato ainda produzir relógio. Mas a Seiko apostando no sentido contrário, ele apostou no modelo 7A28, tá? O modelo 7A28 é o modelo cronógrafo analógico, tá? É um modelo quartzo, tá? Com um cronógrafo analógico. Isso aí é contra tudo que estava sendo construído na época, porque na época a gente via lá os relógios Anadige vindo com toda a força, a gente via a Casio entrando no mercado de relógios digitais, a gente via. Então existia uma força muito grande em cima dos relógios digitais, principalmente LCD, e a Seiko foi justamente o contrário para o lado dos analógicos. E esse mercado do analógico a princípio foi vendido muito caro na época, eles foram vendidos para um público sofisticado, tanto é que o público-alvo deles era um público, como é que fala?
de pessoas que poderiam comprar um Porsche, pessoas que poderiam comprar um carro, um super carro esportivo, uma Harley Davidson. Eram pessoas assim, esse era o público-alvo de quem consumia esse tipo de relógio quando foi construído. Tanto é que uma das linhas mais famosas que eles lançaram foi a linha Giugiaro, que essa linha ia justamente em cima do projetista, do designer de carros, tá? Joseph Giugiaro, se não me engano, não me falha a memória, tá me falhando a memória agora, tá? Giugiaro, ele lançava carros, um dos carros mais famosos, o DeLorean, outro carro que ele lançou também, o Golf, primeiro Golf na década de 70. Então, modelos assim icônicos, o Fiat Uno também saiu das pranchetas de Giugiaro. Então, ele era um cara muito experiente na construção de carros, mas também ele produziu carros como BMW, como Lamborghini, então ele, além de lançar carros clássicos como o Uno e o Golf, ele também lançava super esportivos como o BMW, como o DeLorean. Então, esses modelos aí eram voltados justamente para esse público aí mais que gostava de público de carros de corrida. Na década de 80, as corridas de rua, as corridas de Fórmula 1 eram muito bem vistas naquela época, e um relógio cronógrafo como esse fez muito sucesso naquela época, certo? Então, voltando um pouquinho, interessante que esse primeiro cronógrafo do 7A28, ele não tinha peças de plástico, tá? Com exceção desse aro, esse aro verde aqui, que é plástico ali, o resto do maquinário inteiro, dentro do maquinário não tinha peças de plástico, era todas em aço. Então isso causou, era muito caro para produzir tudo isso, e mais assim mesmo a Seiko apostou muito forte em cima desse segmento, e deu certo. Tanto é que todas as outras empresas acabaram apostando em cima disso e voltando para isso aí. Só que com toda essa tecnologia quartzo, começou a criar também um problema ambiental, tá? Porque você precisava trocar de pilha, e as pilhas, vocês sabem que são altamente tóxicas. Então, por isso, tanto a Citizen como a Seiko começaram a criar sistemas diferenciados para poder fazer uma reutilização da bateria. Tá? E um dos sistemas que a Citizen criou e a Seiko logo em seguida copiou foi o sistema solar. Tá? No caso dos modelos da Citizen, chama-se EcoDrive, e no caso da Seiko eles chamam de modelo solar. Como é que funcionava esse modelo? Havia uma captação da luz pelo mostrador do relógio. Tá? Abaixo dele existe uma placa, tá? de transformação de energia, e ela transforma energia e abastece a bateria que está lá dentro do relógio. Esse sistema aí ficou muito conhecido, apesar dele ser muito caro para ser desenvolvido na época. Hoje é facilmente encontrado em vários e vários modelos de relógios da Seiko e da Citizen, certo? Então a tecnologia solar foi uma das maneiras que eles encontraram para reutilizar a bateria. Fora esse sistema, a Seiko ainda aplicou em 2 outros sistemas diferentes, tá, de aproveitamento de energia. Um deles se chama Kinetic. Tá? Esse sistema Kinetic, eu vou mostrar aqui a foto de um calibre Kinetic. Do lado esquerdo nós temos ali o Kinetic com o rotor em cima. Como é que funciona esse rotor? Esse rotor é igual ao rotor de um relógio automático. Ele vai girando, e conforme você vai girando ele, o que acontece? Vai gerando energia. Essas 2 bobinas é como se fosse uma usina hidroelétrica, uma usina elétrica, né? Então, na hora que você vai girando ali, ele vai gerando corrente para essas bobinas, e essas bobinas abastecem a bateria ali, ou o capacitor, né? Conforme eles dizem hoje. Então, toda essa tecnologia aí, quando ela está totalmente carregada, o capacitor tem capacidade, mais ou menos, tem uma durabilidade de até 6 meses de vida útil para esse tipo de sistema Kinetic que a Seiko colocou à disposição dos seus clientes também. Também é uma tecnologia altamente, muito cara para ser desenvolvida, mas foi uma aposta que a Seiko também fez em cima dos relógios para poder reaproveitar a energia. Outra coisa interessante também é o sistema Spring Drive, tá? O sistema Spring Drive também é um outro sistema que eles utilizam, mas daí nesse sistema aqui que eles criaram, foi um projeto que começou em 1978, levou aproximadamente 20 anos para ser produzido esse primeiro relógio, e esse sistema aqui, ele não utiliza bateria, ele simplesmente utiliza
a mola, ou seja, a corda, que vai descarregando em cima de um rotor, e esse rotor ele gera energia para frear a própria roda. É muito interessante esse sistema. Tá? É um sistema único no mundo, tá? Só a Seiko possui esse sistema. É um sistema, levou praticamente 20 anos, uma vida inteira agora me fugiu, a Kahane, se não me engano o nome do engenheiro, que ele levou a vida toda para produzir esse mecanismo. E esse mecanismo aqui, ele hoje ele é considerado um dos melhores sistemas de calibre, né? O melhor maquinário de relógio que existe no mundo hoje. Tanto é que todos os relógios que são equipados com isso aí, vamos lá colocar, ó, a linha LX hoje custa em torno de 50, 60 mil reais, a linha Gran Seiko também, na parte de 60, 70 mil reais, então são caríssimos os modelos que possuem essa tecnologia Spring Drive, apesar dele ser altamente tecnológico, utilizam um sistema muito simples, porém exigiu muita dedicação dos seus engenheiros para ser produzido esse modelo, certo? Fora toda essa tecnologia que a Seiko aplicou e continua desenvolvendo para os seus relógios, ainda nós temos a questão dos calibres quartzo. Eles não pararam de progredir durante todo esse tempo. Tanto é que os calibres quartzo criaram-se uma variedade enorme de calibres quartzo para o mundo inteiro. Tanto é que a Seiko existem vários e vários modelos de calibres. A Citizen também possui inúmeros calibres quartzo. Então, dependendo do calibre, você coloca lá, por exemplo, você pega um calibre e você fala assim, eu quero calendário nas 3 horas, calendário nas 6 horas. São todos os calibres acabam ficando diferentes, justamente por conta de pequenas alterações que você faz dentro do próprio mecanismo. Entendeu? Então, por isso mesmo, acabam se criando várias e várias variações de um calibre e acabam criando vários modelos de calibre. Eu vou mostrar aqui alguns aqui, olha, que eu recortei aqui. Olha só a quantidade. Isso aqui é só uma ínfima parte de calibres que a gente consegue encontrar de calibres quartzo. Então, por isso mesmo, dependendo do calibre que você vai procurar, existem calibres mais baratos, mais caros, dependendo da complexidade que esse calibre pode apresentar dentro do seu do sistema todo, entendeu? Por exemplo, se você pega um calibre com calendário, ou um calibre com cronógrafo, ou você pega um calibre blindado, então tudo isso vai variar, vai fazer com que o preço do calibre acabe ficando mais caro ou mais barato, certo? Então tudo isso vai variar bastante na hora de você adquirir um relógio quartzo. Então por isso que existem relógios quartzo que você vai pagar aí 200, 300 reais, e existem relógios quartzo que você vai pagar 3, 4 mil reais. Isso aí é justamente por conta dessa variação que acontece na tecnologia empregada dentro desse calibre, certo? Bom, voltando lá, em questão de tecnologia empregada, a gente teve um desafio muito grande que os engenheiros da Seiko tiveram na década de 90 para desenvolver um calibre que fosse à altura de um relógio Gran Seiko. Tá? Para quem não sabe, a Gran Seiko é a cereja do bolo da Seiko. Então hoje até a Gran Seiko até se separou da Seiko justamente por conta disso. A Gran Seiko ela é uma primazia de toda a tecnologia Seiko. Então se você pensar tudo que há de bom e de melhor dentro da tecnologia Seiko, seja em acabamento, seja em polimento, seja em mostrador, seja em ponteiro, seja em calibre, seja em pulseira, vai estar no Gran Seiko. Então é como você pegasse tudo que há de bom e colocasse num lugar só. Então esse é o Gran Seiko, que é a grande joia da coroa da Seiko. Tá? E a Seiko não considerava colocar um calibre quartzo dentro de um Gran Seiko. Porém, a tecnologia final da década de 80, começo da década de 90, a tecnologia quartzo dominava o mundo inteiro. E eles precisavam de um calibre à altura para colocar dentro de um Gran Seiko. E aí, nisso, surge o projeto 9F e eles produzem esse calibre. Olha só que espetáculo que é esse calibre. Ele é muito bonito, não só na questão de polimento do calibre. Você pode ver que existe o cuidado deles colocarem também joias no calibre Seiko quartzo, tá? Uma coisa que no final da década de 90, no final da década de 80, começo da década de 90, era impensável você colocar tantos rubis assim dentro de um calibre quartzo,
tá? Outra coisa interessante desse calibre quartzo é que ele foi solucionado várias coisas que dentro do calibre seco, dentro de um calibre quartzo não acontece. Por exemplo, se você tiver um relógio quartzo na mão, provavelmente você vai olhar que o ponteiro vai pulando de segundo em segundo. E quando você vai olhar, para as pessoas mais como é que fala? Mais perfeccionistas, você vai olhar que o ponteirinho pula e dá uma chacoalhadinha, pula, dá uma chacoalhadinha, pula, dá uma chacoalhadinha. Esse calibre, eles solucionaram esse sistema. Eles criaram um sistema de freio para que o ponteiro pulasse exatamente segundo a segundo, sem cometer esses tremores. Outra coisa interessante nesse calibre 9F é que a Seiko também solucionou a questão da passagem do dia. Hoje em dia você pega um calibre automático, por exemplo, a data ele começa a pular às 9 horas da noite, ele já começa a puxar, certo? A hora que chega meia-noite ele acaba de pular o dia. E a hora que começa a virar a madrugada, ele começa a puxar os dias de semana, certo? Já no calibre quartzo, esse 9F, ele pulava exatamente à meia-noite. A hora que dava meia-noite, ele simplesmente pulava a data justamente a hora que desse meia-noite. São duas coisas assim que eles mudaram justamente para que ele pudesse realmente equipar um calibre Gran Seiko, tá? Se tornasse realmente um calibre Gran Seiko. Ou seja, ter o melhor calibre de todos dentro do que eles consideram o melhor relógio de todos. É essa aí que é a grande sacada que a Seiko criou, e isso fez com que a Seiko colocasse hoje a Gran Seiko como uma marca de luxo mundial. Então hoje é uma marca desejada mundialmente, sendo considerada uma das melhores marcas, um dos melhores relógios do mundo. Tanto é que muitos conhecedores e especialistas de relógios mundialmente conhecidos dizem que o seguinte: se a Gran Seiko tivesse ali escrito no mostrador Omega ou Rolex, ele custaria 10 vezes facilmente, 10 vezes mais tranquilamente, sem precisar mexer nada. Isso aí eles diziam há 10 anos atrás. Hoje a Seiko já coloca a Gran Seiko como equiparada a justamente a Omega, a Rolex, a outras grandes empresas de relógios suíças. Beleza? Pessoal, não sei se deu para entender um pouquinho da história. Agora vamos entrar um pouquinho nas vantagens e desvantagens de você possuir um calibre quartzo. Isso mesmo. É lógico, não adianta você tem todo esse avanço de tecnologia, porém, hoje em dia, a grande maioria dos colecionadores olham para mim e falam assim: Carlos, mas vale a pena ter um relógio um calibre quartzo na sua coleção e tudo mais? Depende do modelo, pessoal, depende do modelo. Tá? Então o calibre quartzo ele entra na questão primeiramente, tá? As grandes vantagens de você ter um relógio quartzo, tá? Vamos lá, vamos começar pelas vantagens. A primeira grande vantagem é aquilo que eu falei, a variedade de calibres que você tem. Então você tem uma variedade enorme de calibres. Como você tem uma variedade enorme de calibres, você também tem a possibilidade de ter um relógio preciso, um relógio confiável e ao mesmo tempo um relógio barato. Por que barato? Porque se a gente fosse pensar, por exemplo, um relógio com transição da lua, por exemplo, como é um dos calibres que a gente viu ali na foto anterior, tá? O calibre ali que está ali embaixo, ali que tem as fases da lua. Esse calibre, se a gente fosse produzir ele num calibre automático, custaria pelo menos 10 ou 15 vezes mais caro que um calibre quartzo, certo? Outra tecnologia, por exemplo, você fosse colocar um cronógrafo análogo num relógio automático, provavelmente você iria pagar em torno de 15, 20 mil reais só para ter, mais ou menos entre 15 mil reais mais ou menos, para você ter um calibre com cronógrafo automático num relógio Seiko, por exemplo. Já num relógio quartzo, você paga R$1.000. Então essa é a grande diferença. Então, por conta dele ter uma produção em larga escala, uma variedade enorme de modelos, então você vai ter preço, você vai ter competitividade e você vai ter muita variedade de modelos, tá? E essas variedades de modelo não caem somente em
em formatos também, tá? Por exemplo, igual esses daqui, ó, nós temos ali o cronógrafo, nós temos ali o calendário perpétuo, nós temos o sistema solar, nós temos ali com 2 relógios, com dual time, né? Modelos com dual time, modelos com análogo digital, certo? Todos esses modelos só é possível produzir em larga escala por eles serem quartzo, certo? Por exemplo, esse modelinho dourado que está aqui no centro ali, que ele tem 2 relógios, ele possui simplesmente 2 máquinas. Eles têm uma máquina do lado direito ali, que é uma máquina cronógrafo, e do lado esquerdo uma máquina simples para marcar somente a hora. Então isso facilita muito. Já imaginou você ter que colocar 2 calibres, tá, automáticos dentro de uma máquina, dentro de um relógio? É impossível você fazer isso. Já quando você tem um calibre quartzo, isso possibilita que você tenha inúmeras possibilidades de criar relógios diferentes. E isso também acabava com toda a tecnologia GMT, né? Porque a GMT era o seguinte: você ter 2 relógios num único relógio, 2 horas no mesmo relógio. O que acontece agora? Você não precisa mais de ter, você pode ter 2 relógios dentro do mesmo relógio. É diferente. Então, conforme a gente está vendo aqui, a tecnologia, por exemplo, a gente está vendo ali o análogo digital, a gente está vendo ali com 2 relógios ali. Interessante que, apesar deles serem monstruosos, serem grandes muitas vezes, certo? Muitas vezes você vai olhar, você vai abrir o relógio, você vai olhar um grande vazio no relógio, conforme é isso aqui. Esse tem 40 milímetros de largura. Olha o tamanho da máquina que vai dentro. É muito pequena a máquina, tá? Comparado ao tamanho do relógio. Então, se você for pensar dessa maneira, você vai olhando que a tecnologia quartzo evoluiu muito. E com isso é lógico que a variedade de modelos que eles oferecem é muito grande, tá? Agora, se for igual eu falei, existem vantagens e existem desvantagens. A meu ver, as grandes desvantagens que a gente tem para produzir, para ter um relógio quartzo, a primeira delas, tá? Você vai ter que fazer manutenção constante no relógio, principalmente se for os quartzos comum e precisar fazer a troca de pilhas constantemente. Então isso aí cada ano você vai ter que fazer uma troca de pilha, e cada vez que você trocar a pilha você tem que olhar as borrachas, você tem que olhar tudo, porque senão você vai acabar perdendo o relógio. A segunda coisa, como a produção de relógio quartzo acaba se tornando muito barata em relação a um calibre automático, o número de falsificações também é muito grande. Uma das coisas que você pode olhar, por exemplo, a Invicta, por exemplo, que ela sofre muito com isso, porque para produzir um relógio Invicta falsificado é muito barato. Então o que acontece? Inunda-se muito a quantidade de falsificações. Então a segunda desvantagem, a quantidade enorme de falsificações que existe no mercado por conta dele ser quartzo e por conta de ser muito fácil de produzir. Terceiro, tá? A vida útil dos componentes eletrônicos. Até então, lógico que as empresas de relógio têm tentado evoluir muito a questão da longevidade dos componentes eletrônicos que compõem o relógio, certo? E esses componentes eletrônicos, para quem não sabe, as bobinas, as placas de circuito e tudo mais que entram dentro do relógio ali, elas têm vida útil. Não adianta você dizer assim, não, mas o relógio quartzo vai funcionar para sempre. Não, ela tem uma vida útil já mais ou menos calculada. E isso aí, até mesmo a vida útil de um relógio LCD também já tem o seu período mais ou menos pré-estipulado. Então, a vida útil de um relógio quartzo hoje não tem como você prolongar a longevidade desse relógio. A não ser, lógico, que você tenha peças de reposição, que seja a placa de LCD, seja as placas de LCD, que seja as placas de circuito, que seja as bobinas, né? Tudo isso aí vai precisar justamente para que você faça a substituição dessas peças para que ele tenha uma longevidade maior. E para isso você precisa ter ótimos relojoeiros. Se você não tiver um ótimo relojoeiro, provavelmente, mesmo que ele faça esse reparo, não vai ficar tão bom quanto era, tá? E a última grande desvantagem de você ter um relógio quartzo é se você for pensar de pegar o relógio quartzo mais inovador que existe no mundo hoje, você vai pagar muito caro. Por que você vai pagar muito caro? Porque o custo de desenvolvimento de um relógio quartzo não é barato. Apesar de depois de você ter desenvolvido todo o sistema, né, e você começar a produzir em larga escala, o preço vai começar a cair muito. Os valores vão começar a cair. E como os valores vão começar a cair, então quer dizer, você compra o relógio hoje
a um preço X, certo? Daqui 10 ou 15 anos, mesmo que você consiga essa mesma tecnologia, vendendo um relógio bem equiparado a essa tecnologia de X, você vai às vezes estar pagando a metade do valor. Por que que isso acontece? Porque para desenvolver esse calibre é muito caro. Quando você vai desenvolver toda uma tecnologia, é muito caro. O caso principal, por exemplo, que a gente pode citar aqui é o Spring Drive. Quando foi desenvolvido o modelo Spring Drive, ele começou em 1978. Ele teve 3 paradas de desenvolvimento. Nós tivemos um desenvolvimento até o começo da década de 80, onde foi parado pela primeira vez. Depois, no final da década de 80, começaram de novo, pararam de novo, porque não tinha tecnologia suficiente. E depois no final da década de 90, onde eles finalmente conseguiram concluir o desenvolvimento desse calibre Spring Drive. Então, o desenvolvimento de um calibre não é nada barato. Então, por isso que se você for comprar um relógio lançamento com um calibre lançamento, provavelmente no caso de um relógio de um calibre quartz, você vai pagar muito caro. Então, é o caso, por exemplo, do Seiko Astron GPS Global. O Seiko Astron GPS Global é um relógio estupendo, tá? A tecnologia dele é ímpar. O problema é o custo de fabricação por conta da tecnologia que tem sendo empregada dentro dele. Então isso tudo vai fazendo com que o seu relógio fique muito caro, certo? Então a minha opinião hoje, vale a pena você comprar um relógio quartzo? Vale, se você precisa de um relógio confiável, barato, se você precisa de um relógio preciso, né? Então isso aí seria excepcional. Um relógio quartzo vai te cumprir todos esses quesitos. O grande problema, tá, é que você, no caso, por exemplo, os relógios automáticos hoje são mais colecionáveis justamente por causa da longevidade que você tem no relógio. Agora, se você tiver um relógio quartzo e conseguir criar essa longevidade dentro desse relógio quartzo, é lógico que daqui 15, 20 anos, provavelmente esse relógio possa valer até um pouco mais do que você pagou quando você adquiriu há 20 anos atrás. Mas assim mesmo, não vai ser assustadoramente alto o valor. É lógico que existem exceções, caso, por exemplo, do modelo Ripley, né, da década de 80, caso do modelo Arne, também outro modelo também a gente pode citar como um grande ícone também, né? Então existem modelos e modelos que podem valer muito a pena. O grande problema é você acertar qual, certo? Porque a gente não consegue visualizar daqui a 20 anos como é que vai estar, certo? Então a minha visão é, se for para usar, é um ótimo investimento. Se for para você querer ganhar dinheiro, é um péssimo investimento. Essa é a minha visão final, certo? Agora, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu joinha, não esquece de deixar o seu comentário aí. Amanhã esse vídeo vai estar no YouTube também, se você não consegue encontrar, porque aqui no Facebook, as pessoas falam para mim, cara, eu assisto teu vídeo, depois eu não consigo achar ele, porque é muita informação. Então eu acabo colocando todos os vídeos agora do Taniguchi Opina, do Oriente Taniguchi e do Seiko na plataforma do YouTube, onde fica mais fácil de localizar os vídeos. De repente você quer mostrar para algum amigo, você quer reassistir o vídeo, às vezes é mais fácil você procurar no YouTube que você procurar aqui no Facebook. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. E para finalizar, tá? Já finalizei o vídeo agora eu só quero dar um recadinho breve para vocês que chegaram até aqui. Muito obrigado a todos vocês que fizeram as felicitações aí. Agradeço muito, tá? 5.1 aqui, 5.1. Hoje estou fazendo 5.1 e a gente vai tentar chegar ao 100. Vamos tentar chegar ao 100. Com certeza a gente vai chegar aos 100 anos de idade. Mas hoje foi um dia muito feliz, eu recebi muitos parabéns de muitas pessoas. Queria agradecer a cada um de vocês, mas aqui eu vou deixar meus agradecimentos em aberto a todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e amanhã eu volto com mais um capítulo para vocês.